Como já, como já deu 7h35, acho que é interessante a gente começar, Breno. Pronto. Deixa eu entrar com a câmera aqui. Deixa eu ver. Entrando. Pra ver tranquilo? Agora fica na minha frente também o negócio. Vou deixar assim. Tá sim. Pra não ficar horrível. Pronto. Acho que assim fica melhor pra mim. Deixa eu ver. Começar aqui a apresentar. Dá pra ver tranquilo, Valéria? Confere pra mim se tá, tipo, Dá. Mas, tá primeiramente, legível para se comigo. apresentar, Só conferindo se tá legível aqui. Tô mexendo nas configurações. não entendi. Tá legível tudo aqui? Tá pra ler, Está. tranquilo? Tá Pronto. sim. Bom, boa noite, gente. Eu me chamo Breno, atualmente vice-presidente da Leia, certo? Valéria, falar, Valéria? Pode falar, Valéria. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Valéria, eu sou estudante de Engenharia de Produção daqui de Salgueiro. Sou a diretora de pesquisa e hoje eu e o Breno, nós vamos dar a primeira aula da jornada do Excel, do Zero ao Dashboard, proposto pela Liga, para os novos ligantes. E no dia 1, que é hoje, nós iremos ver alguns tópicos, que são importar arquivos de texto e CSV, o básico a respeito de formatação de tabelas, congelar painéis, entre outros, formatação condicional, filtro e PROC-V e PROC-H. Pode prosseguir. Perfeito. Aí, de antemão, já deixo bem claro que eu não tenho habilidade alguma para ensinar, certo? Então, se ficar muito rápido, se vocês não entenderem alguma coisa, pode levantar a mãozinha. Eu só peço que as dúvidas sejam feitas no final, mas se vocês não entenderem alguma coisa, pode interromper e perguntar o que não entendi, não sei o que, certo? Mas vamos lá. Só um adendo. No caso, vocês podem ir colocando aqui no chat, enquanto uma das pessoas ficam apresentando, a outra fica olhando, e ao final a gente pode responder tudo, tá? Podem ficar à vontade e tirar qualquer dúvida. Perfeito. Bom, vou começar aqui. Antes da gente começar de fato, a planilha que a gente vai utilizar com vocês aqui, a gente vai utilizar uma só, certo? E como dica, a gente utiliza planilhas para a gente aprender, né? E fazer exercícios. A gente utiliza a planilha desse site aqui, Maven Analytics. É só pesquisar, uma pesquisa básica aqui, você no Google pesquisa. Depois a gente pode deixar o link também no grupo. E eles têm muitas coisas, certo? Muitas funções. Tem planilha do Excel, tem dashboards. Então você pode explorar bastante aqui o site. Algo que é interessante para a gente vem aqui em Discover, em Resource e Data Playground. Por enquanto a gente vai utilizar isso aqui, né? Que vocês encontram variedades enormes de planilha, tem CSV, MySQL, em Excel, que é o XMLS, né? Mas a que a gente vai utilizar hoje é essa daqui, que acredito que vão disponibilizar depois, que é a de Pizza Play Sales. Bom, a maioria das planilhas aqui vocês vão encontrar em CSV, certo? Que é o modelo mais comum que eles utilizam. Acho que as linguagens de programação também utilizam, né? Aquelas de dados, que utilizam de uma maneira mais simples para se comunicar entre si, né? Entre o Excel, entre os outros ferramentas. E para baixar qualquer arquivo, você só vai clicar em download aqui, em CSV,
E aí ele vai vir um arquivo zip aqui. Eu não vou baixar, porque a gente já tem baixado. E só fazer um download e dependendo de como for, vai vir essa cara aqui, certo? Nesse caso veio várias planilhas, porque o estabelecimento ele separa bastante sobre os tipos de pizza, os pedidos, detalhes de pedido, enfim. A primeira coisa que a gente precisa, que a gente pode fazer para analisar um CSV, para abrir um arquivo de CSV, o primeiro método é abrir diretamente o arquivo, certo? Você já está formatado, deixa eu abrir outro. E essa é a cara do arquivo quando você abre. Por que que chama CSV? É porque é referente à delimitação das colunas, certo? Então, as informações elas são separadas em vírgulas, aqui no caso, que é o comma, em inglês de vírgulas. E aí, isso separa as informações em colunas e linhas. Mas como é que a gente organiza? Como eu disse, o primeiro método a gente vai abrir ele diretamente. Vamos clicar em qualquer coluna aqui. Não precisa clicar em todas, que o Excel já vai, inteligentemente, já vai entender. Clica em uma coluna qualquer. Nós vamos em dados. Texto para colunas. E aqui que começa a nossa separação. Vocês veem que está marcado aqui embaixo, mas o interessante para a gente não é esse tipo aqui. Não sei se dá para vocês lerem, mas aqui está campos que são alinhados em coluna com espaço entre cada campo. Ou seja, quando tiver separação por espaço, né, o do delimitador foi em espaço. A gente não é interessante, a gente já percebeu que aqui esse arquivo está separado em vírgulas, então a gente vai utilizar o delimitado. Dá um avançar. E é aqui que a gente vai escolher o tipo de delimitador. Tem várias opções aqui, vocês podem escolher. Né? Eu vou marcar todas só para vocês terem uma noção. Notem que todas as outras não teve nenhuma alteração aqui embaixo. Somente quando eu cliquei em vírgulas. Ele já separa direitinho, né? As colunas em vírgulas, os dados em vírgulas. Mas por que que ele não separa aqui? Porque eu não marquei essa opção, considerado alimentador desconceitivo como um só. Se eu escolhesse aqui, ele ia separar todos esse aqui também em outras colunas. Mas para a gente não é interessante. Nesse caso, aqui também é separado em underline. Mas, para análise futura, a gente não vai utilizar. Mas também poderia ser, colocar em outros aqui só como exemplo, e separar como underline. Em análises futuras, esse aqui não vai ser interessante, por enquanto. A gente não vai utilizar ele. E aí, vamos dar mais um avançar. Aqui é a parte de formatação. O que é que você vai dizer para o Excel que vai ser cada coluna dessa daqui? Por enquanto, não vamos mexer aqui. Vamos deixar... Escolhe a primeira coluna mesmo, deixa em geral. Mas se tivesse alguma coluna de data aqui, por exemplo, vocês poderiam colocar, né? Essa coluna aqui é de data, e aí escolher o formato, mas por enquanto a gente não vai mexer nisso aqui. Vamos escolher a primeira coluna e dar um concluir. Então notem que o Excel ele já faz toda essa formatação, né? Ele já escolhe a planilha dessa maneira, já separa as colunas com seus cabeçalhos referentes aos dados, certo? Mas se vocês quiserem, né, formatar, deixar alinhado as colunas, vocês podem utilizar o atalho de Alt C, Alt T, e ele vai deixar tudo certinho aqui para vocês observarem melhor. E o primeiro método é isso. Não tem muita coisa, não tem muito o que fazer. O segundo método que é o método mais complicadozinho mesmo. É que a gente vai ter que ter cuidado. Vou abrir aqui uma planilha, mas vocês podem abrir o Excel normalmente, né? Do zero. Abrir uma parte do zero. O segundo método, a gente vem aqui em qualquer célula, pode clicar em qualquer lugar, vir em dados, obter dados de texto CSV. No meio ele dá esse problema, eu nunca sei porque ele demora assim para carregar, sempre quando eu vou fazer isso. Vocês vêm aqui e escolhem a planilha que vocês querem. Vou escolher essa daqui por enquanto.
Bom, é aqui que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer esse método. É um método mais simples, mas é um método simples, na verdade. Só que vocês vão ver já já, eu vou mostrar quando a gente for consolidar as planilhas, que a formatação aqui ela é muito importante. Por quê? Olha aqui, observe que aqui tem a origem do arquivo, europeu ocidental. A depender do tipo de arquivo, da origem dele, enfim, essas formatações elas podem mudar, porque tem países que aceitam vírgulas, tem outros que não aceitam, então vai depender muito do país, e vocês vão entender o porquê. Mas, no geral, eu recomendo a gente deixar aqui, em UTF-8. É um modelo padrão que deve ter em qualquer site. O ruim é que ele não interpreta alguns caracteres, né? Como esse daqui. E antes de vocês... Eu vou clicar em carregar aqui, mas não façam isso, certo? É só para a gente não se aprofundar nessa parte por enquanto, porque eu já vou fazer isso, vou fazer essa parte de transformar os dados. Depois de que eu terminar esse método, eu vou mostrar a vocês como é que consolida as planilhas. E aí eu vou mostrar essa parte de transformar os dados. Então, por enquanto, eu só vou clicar em carregar aqui. Ele faz a... O bacana desse método é que ele já deixa como tabela, né? Só não escolheu, só não colocou a primeira coluna aqui como... Primeira linha como cabeçalho, né? Mas isso quando vocês clicarem em transformar, ele já faz isso diretamente. Tá. Notem aqui que as planilhas, esse arquivo ele vem com várias planilhas, certo? Então, não é interessante a gente ter que abrir de uma por uma e fazer a transformação de uma por uma, até porque tem informações que são comuns, né, entre umas e as outras. E para que a gente possa fazer essa junção, a gente vai aqui de novo em dados, que vamos em qualquer coluna aqui, em dados. Vamos aqui em obter dados de arquivos de pasta. Aí a gente busca a pasta que a gente né, salvou o arquivo, clica aqui em abrir. Aqui que a gente vai começar a ter cuidado. Normalmente, por que eu disse para vocês terem cuidado lá e não clicar em carregar? Porque a gente não é interessante a gente visualizar isso aqui. E quando vocês forem para o Power BI, essa, essa, essa aba aqui vai ser comum para vocês, né? O Power Query, que vai ser utilizado lá também, vai ser comum para vocês. E sempre quando vocês forem fazer abrir qualquer arquivo, sempre antes, tenham cuidado de transformar os dados, certo? Ele vai abrir essa ferramenta que vem dentro do Excel, né? O Power Query. E normalmente, quando a gente faz a junção das planilhas, né? Inclusive, eu vou excluir essa daqui porque não me interessa agora. Quando ele faz a junção das planilhas, basta clicar aqui. Mas por que eu não vou fazer isso e por quê? Eu vou abrir algumas aqui para vocês entenderem, né? Vou abrir algumas consultas. Adicionar uma nova consulta, esse daqui, dá o duplo clique, e vou abrir, deixa eu ver, tudo aqui não, porque essa daqui vai ter... Abrir essa consulta, certo? Abrir essa também, vocês vão entender o porquê. Aqui é uma planilha de pedidos, né? Tem o ID de cada pedido. E ela só se limita à data e o tempo. E essa daqui já tem a questão dos tipos de pizza, o nome, a categoria e os ingredientes. Notem que essas duas planilhas não tem nada em comum, nada. Não tem uma coluna sequer aqui que é comum àquela primeira planilha que eu abri aqui. Aí que está o problema, porque se eu for tentar combinar do jeito convencional, ele não vai encontrar nenhum dado em comum, não vai encontrar nenhuma coluna em comum, não vai entender. O Excel não entende. Só que a gente observando, a gente observou que o seguinte, até dar o nome aqui para facilitar, isso aqui é de pizza, né? Vou abrir aqui todas para vocês entenderem. Pizza, aqui.
É o mesmo? Ah, não, vou abrir a outra. Uhum. Isso daqui. Vou botar tipos aqui, mas não vai influenciar muito, não. Notem que essa daqui, ela já tem em comum o, o ID do pedido, já tem em comum com essa. Ela tem em comum os detalhes do pedido, né? O ID de detalhes. E tem em comum o Pizza ID. Também tem essa coluna aqui, cadê? Essa coluna aqui também é em comum com ela. Então, o que é que a gente faz? A gente vai linkar todas as outras planilhas a essa. E vamos dizer ao Excel, ó, cada planilha dessa daqui tem em comum essa coluna, certo? Mas antes disso também, é importante a gente fazer uma alteração aqui, porque eu fiz lá e não deu certo se eu fosse linkar antes. Então, fazer isso antes. Notem que o preço aqui, ele não está no formato certo. O preço normalmente ele vem 20,75, 12,75. E antes de trazer essa formatação, eu falei para vocês tomarem muito cuidado na questão de trazer ele e por conta da origem do arquivo. O que é que acontece? Nos Estados Unidos, na Europa, a moeda que eles não utilizam a moeda com vírgulas, né? Os centavos eles não separam por vírgula. Só a gente aqui no Brasil. E meu PC ele está configurado no Brasil. Então, a Excel não vai entender isso aqui como moeda. O que, é que a gente pode fazer? Voltar isso aqui a uma coluna texto, porque o Excel, o Power Query ele já formatou isso aqui como coluna de moeda, de número, certo? Então, a gente volta isso aqui como texto, substitui a atual, e ele vai trazer de volta os valores normais. E aí, assim que a gente transformar, fazer toda a transformação, a gente pode, né, substituir por vírgula e trazer como moeda. Vamos lá. Agora vamos passar para começar a combinar essa planilha e deixar ela uma só. O que é que a gente pode fazer? A gente vem aqui mesclar consultas, na página inicial, na aba inicial e mesclar consultas. E aqui a gente vai ter essa tela. Esse aqui é o arquivo, essa planilha mãe. Essa aba aqui é para a gente escolher a planilha que a gente vai desejar, né? Eu vou escolher a de pedidos normais, sem ser detalhado. E a gente, assim que a gente escolher, a gente tem que optar qual a coluna que tem em comum entre um e outro, certo? Aí a gente consegue observar que é o ID do pedido e o tipo de junção. O mais interessante para a gente é manter externa esquerda. Todas as vai manter a primeira planilha e só vai trazer as outras, certo? Vou dar um OK. E notem que ele vai vir desse jeito aqui. Para abrir a planilha, basta só clicar nesse botão aqui. E aqui é interessante que a gente desmarque o ordem de pedido, porque ele vai trazer essa coluna de novo e não é interessante ficar repetindo. Deixar uma só é melhor que não atrapalha na análise. A gente desmarca essa coluna e ele vai trazer as informações da planilha, mas relacionada a que a gente escolheu, a mãe, né? Digamos assim, a mãe, a planilha mãe. E a gente faz isso para as outras também. Vou fazer detalhadamente de novo aqui para as outras duas. E essa daqui eu vou escolher Pizza ID. Por quê? Porque Pizza ID é a única coluna. Pizza ID não, cara. Eu renomei errado. Tipos de pizza. Porque ele só tem em comum essa coluna. Se eu for escolher o Pizza ID, essa planilha aqui não tem essa coluna em comum. Apenas essa. Então, primeiro eu trago essa, para depois utilizar ela como base para algo em comum. Vocês entendem? Dá para entender? Aí a gente escolhe a coluna em comum, o tipo de junção, que a gente vai manter o mesmo para todos. Abre aqui de novo. E vamos tirar essa coluna que a gente não precisa, porque já tem aqui, certo? Pronto. E aí eu vou só adiantar e fazer para outra lá, para não tomar tanto tempo. Inclusive ele já até... Notem que antes ele não trouxe a coluna, né?
Vamos ver se vai dar certo. Ele não trouxe a primeira linha como coluna. Então eu vou excluir aqui, deixa eu mudar lá, para não dar problema depois. Seleciona aqui e usar a primeira linha como cabeçalho. Vamos voltar aqui. E vou fazer de novo, mascar a consulta e deixar tudo certinho. Aqui. Tipo, setype ID, setype ID. Certinho, certinho. Pronto, aí a gente expande aqui e deixa, vamos tirar, né? Ele vai trazer todas as informações referente a os detalhes, né? Do pedido, da pizza. E finalizado aqui, a gente não vai mexer mais em nada, é só fechar e carregar. A parte ruim é que ele traz muitas consultas aqui, ó. Vejam que aqui não tá todas as planilhas aqui. Mas não excluam nenhuma dessas, certo? Porque se excluir vai dar problema, vocês podem ocultar todas elas. Ele não vai conseguir mais, né, fazer a consulta e deixar só essa planilha mãe mesmo como referência, né, para que a gente for fazer. E novamente, se vocês quiserem, opa, quiserem voltar a fazer essa, mexer alguma merda aqui que pronto. Se vocês quiserem alinhar o tamanho da coluna, basta só utilizar o atalho Alt C O T, que ele faz isso automaticamente, certo? Ele deixa tudo no mesmo tamanho. Para a linha também funciona. Se vocês fizerem Alt C O A, se não me engano, ele deixa a linha toda do mesmo tamanho. Mas aqui a gente não precisa. No mais, por enquanto é isso. Vou passar agora a palavra para Valéria. Ela vai dar segmento com formatação, né, Valéria? Isso. Congelamento. Teve alguma pergunta? Ainda não. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Até agora não. Joia. Perfeito. Parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, dando continuidade, agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de formatação. E elas são bastante úteis, principalmente quando vocês estiverem trabalhando, ou então até mesmo para organizar melhor os dados de vocês. O primeiro vai ser sobre como vocês poderiam congelar essa parte de cima. Por quê? Essa planilha, ela tem mais de 4.000 linhas. Então, quando vocês começam a descer, vocês acabariam por não saber o que tem na parte superior. Então, para fixar isso daqui, congelar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão na aba Exibir. Estou travando. Aí vocês vão na aba de congelar painéis. E, nesse caso, eu vou congelar a parte do painel da parte superior. Então, sempre quando eu for descendo, a primeira linha ela acompanha. O segundo vai ser sobre a classificação em níveis de ordenação, que eles podem ser classificados. No caso, a gente pode classificar as colunas em ordem alfabética, números, datas e etc. E não só no caso as colunas. No caso, a gente faria a classificação dessa planilha como um todo. Analisando a planilha, o que eu notei que a classificação seria mais interessante a respeito das datas. A gente pode notar que essa daqui, ela já está organizada do mais antigo até lá embaixo está as datas mais novas, que é até o final do mês. Aí, no caso, para fazer essa classificação,
a gente vai na aba de dados e vem em classificar. Como eu já tinha dito, a gente pode escolher a coluna que a gente pode classificar. Aí, o que eu vou utilizar é o da data. Os valores vai ser sobre a respeito dos valores da célula, mas vocês poderiam utilizar a cor da fonte, entre outros. E nesse caso, a gente pode classificar tanto do mais antigo para o mais novo, que é como está, ou o inverso, que seria do mais novo para o mais antigo, que seria, no caso, do final do mês para os dias mais recentes. Vou mostrar para vocês. Mas, nessa opção, eu vou colocar do mais novo, do mais antigo para o mais novo, que fica mais interessante, realmente. Mas, basicamente, essa parte de classificação é isso. Aí, o outro que vocês podem estar utilizando são os filtros, que eles são muito úteis, principalmente quando vocês querem buscar informações, e principalmente informações quando elas se repetem. Então, vocês não têm que estar buscando informações dispersas e acabar por... Se vocês forem fazer manualmente, às vezes vocês podem passar por cima de uma informação que deveriam coletar. Então, quando vocês usam os filtros, ajuda a diminuir os erros. Os filtros, eles ficam nessa parte superior. Quando vocês podem ver, deixa um pouquinho, que ele sempre vai puxar informações em comum. Nesse caso, uma questão interessante é que o Excel, ele reconhece isso daqui como uma data já. Então, ele consegue entender que, por exemplo, o 01 é o mês de janeiro. Então, ele já consegue nos dar, até mesmo se a gente quiser só pelos meses, por exemplo, março. E é basicamente isso, a questão dos filtros. Tem a outra que é a questão de validação dos dados, que ele ajuda a gente ele ajuda a evitar erros. Porque, basicamente, quando a gente trabalha, por mais que a gente sempre tente fazer da melhor forma, a gente não é uma máquina, a gente ainda consegue errar. E até mesmo as máquinas, elas têm a questão do erro embutido, né? Por mais que seja menor. Então, para a questão de evitar erros, a gente pode fazer o seguinte, que são as validações dos dados. Eu vou fazer 2 demonstrações para vocês. A primeira, ela é bastante interessante no sentido de que, se eu estiver falando rápido, vocês podem me interromper ou pedir para que eu fale um pouquinho mais devagar. Essa primeira forma que eu vou explicar para vocês, ela é interessante no sentido de que vocês só dão certas opções para a pessoa. Então, ela não conseguiria marcar uma opção diferente. E isso é muito bom porque, por exemplo, aqui tem 3 tipos de tamanho de pizza, que é o M, L e o S. Se sem querer eu marcasse N, tá perto do M, né? Já estaria um dado errado. E ele seria muito fácil da gente cometer. Então, quando a gente utiliza a validação, fica mais interessante nesse aspecto. Então, para validação, a gente, esse primeiro que eu vou mostrar para vocês é uma lista. Aí, nós vamos dar as opções. O que é que eu notei? O meu computador, deixa eu mostrar primeiro para vocês como é que é feito. S, M, L. Vocês digitam a lista que vocês vão querer fazer e colocam em separadores. O meu computador, ele faz a leitura com vírgula. Mas eu já vi que a maioria dos computadores, principalmente quando eles estão configurados no Brasil, eles leem ponto e vírgula. Então, vocês têm que fazer esse teste. Aí, vocês colocam, por exemplo, SML, e no lugar de C, vírgula, vocês colocam ponto e vírgula. Vocês têm que analisar. Aí, quando vocês fazem isso, ele vai dar as opções. Ó. Então, criou uma lista e você só pode clicar nesse. No caso, eu vou ter que selecionar todos. Peraí, deixa eu voltar para o que eu fiz. Eu tenho que selecionar toda essa lista para que fique essas opções em todos. Como é que eu selecionei isso daqui? Para quem não tem tanto contato com Excel. Lá naquela primeira linha, eu cliquei em Ctrl, Shift e setinha para baixo. Então, quando eu puxo isso, seleciona tudo. Aí, validação, uma lista, SM. Aí, qualquer uma dessas células agora, eu posso atribuir os valores.
Dessa forma, ainda a gente pode errar, claro, sem querer, às vezes, clicar em outra, mas isso aqui já reduziria bastante, principalmente erros que são muito aleatórios. A segunda demonstração que eu queria fazer para vocês com validação de dados é a seguinte. Por exemplo, tem uma coluna que é a do... Deixa eu ver. Que é a da quantidade. Aqui, a quantidade. Quando a gente vai comprar um produto, a gente não compra normalmente meio produto. A gente compra um produto inteiro. Então, na validação de dados, a gente tem como fazer com que certas colunas elas só aceitem valores inteiros. E outra questão que a gente pode acrescentar é que, no caso, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre compra acima de zero, porque se a gente não for comprar nada, não faz sentido colocar na planilha. Então, selecionando novamente, toda a coluna da parte de quantidade, eu vou em validação de dados e eu posso utilizar valores com números inteiros. Por exemplo, na parte de datas, eu poderia utilizar a configuração de datas, entre outros. Aí, nessa daqui de quantidade, eu posso dizer que não está entre, é igual, é diferente, maior, menor, entre outros. E a que eu vou utilizar é que é maior do que zero. O valor mínimo é que, tem que ser 1. No mínimo tem que ser 1. Então, tem que ser maior do que zero. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Qualquer um desses valores. Se eu tentar colocar zero, ele mostra essa mensagem. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então, enquanto a gente não digita um valor realmente útil, ele não deixa a gente editar essa célula mesmo. Pronto. Aí, se eu colocasse 1,2, ele também não deixa. Mas se eu colocar 2, ele já aceita. Então, é bastante interessante, principalmente quando você quer que os dados eles sejam de uma certa forma. Isso acaba também por reduzir erros e falhas. Deixa eu ver mais. Outra coisa que eu preparei para vocês é a proteção das nossas planilhas. Por quê? Quando a gente cria, principalmente em próximas etapas da Lab, a gente vai criar umas certas planilhas para a gente estar comercializando a valores que eles são bem baixos, mas é para a gente arrecadar fundos. E quando a gente faz essas planilhas, a gente não quer que outras pessoas elas roubem o trabalho que a gente teve. Então, a gente faz o quê? Protege. O Excel, ele tem algumas formas de proteção. E, no caso, a gente pode proteger a planilha como um todo. Então, basicamente, a pessoa não conseguiria editar nada. Ou a gente pode deixar regiões que a pessoa poderia estar editando, que é até o mais interessante, porque se a gente vende um produto que a pessoa tem que estar acrescentando dados, a gente tem que deixar regiões que elas sejam passíveis de serem editadas. Então, a gente tem duas formas de a gente fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. Só que tem uma questão, que é o seguinte. Por mais que a gente use a configuração do Excel para fazer esse bloqueio, quem sabe VBA, que é programando por trás do Excel, utilizando o Visual Basic, eles conseguem, buscando na internet códigos, que eles conseguem desbloquear as planilhas. Então, se vocês têm informações muito importantes, que elas não podem ser vazadas ou que vocês não podem perder, é interessante vocês buscarem outras alternativas ou até mesmo não deixarem de forma exposta, porque alguém que saiba VBA, ele consegue fazer esse desbloqueio de forma fácil. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira, eu vou fazer o bloqueio completo dessa planilha. Então, para fazer esse bloqueio completo, a gente vai na aba de revisão, em proteger a planilha. Aí, para isso, a gente faz o quê? A gente primeiro insere uma senha. Essa senha vocês têm que anotar, porque que quem sabe VBA consegue desbloquear. Mas se vocês não souberem, vocês podem acabar perdendo o trabalho de vocês, porque vai ficar realmente inutilizável a planilha.
Aí eu digito uma senha qualquer e posso digitar novamente. Posso não, eu tenho que digitar ela novamente. Então, ó, tá bloqueada. Nenhuma das partes da planilha, elas ficam editáveis. No caso, ele só bloqueou essa daqui, teria que bloquear todas. É isso. Aí, se no caso eu não quisesse bloquear só uma parte, sim. Aí, se vocês quiserem desproteger, é só vocês virem em revisão, clicar em desbloquear e vocês digitam a senha e desbloqueiam. Pronto. Aí, digamos que eu quero bloquear essa planilha, só que eu quero deixar algumas partes serem editadas. Por exemplo, eu quero deixar a quantidade e a ordem do ID que seja possível da pessoa editar. Eu poderia deixar qualquer uma que eu quisesse aqui, mas eu vou fazer a demonstração só com essas duas para vocês. Como é que vocês fariam isso? Vocês selecionam as células ou as colunas que vocês querem deixar desbloqueadas. Vocês apertam com o botão direito do mouse e vão em formatar células. O computador travou. Mas eu acho que vai se gravar. Pronto. Aí vocês vão aqui ó, na parte de proteção e clicam aqui, ó, bloqueados, vocês vão desmarcar. Aí, por que vocês vão desmarcar? Porque quando a gente bloquear essas abas que elas não estão bloqueadas, elas não vão ficar bloqueadas, então é interessante pra gente. Aí eu vou em proteger a planilha novamente. Protejo. Aí aqui, ó, vejam, essa parte está bloqueada, qualquer uma das outras células. Mas essas duas colunas, elas não estão, ó. Eu consegui editar. É isso. Aí, para desproteger novamente, é só colocar a célula. Tenham cuidado quando vocês forem fazer esses bloqueios, anotem as senhas. Ou então, tipo, usem uma senha padrão, apesar de que a longo prazo, se vocês utilizam uma senha padrão, pode ser um pouco perigoso, né? Principalmente se vocês vão compartilhando com outras pessoas. Mas é basicamente isso. Agora eu chamo novamente o Breno para dar continuidade. Nave, vocês têm alguma dúvida? Não, ninguém não botou no chat não, por enquanto. Beleza. Vou parar de compartilhar. Certo. Então, dá para ver a tela toda, né? Dá. Pronto. Eu tô vendo vocês escalados aí, vocês estão... Realmente não tem dúvidas, né? Vocês não têm bem dúvida, mas caladinhos. vocês estão entendendo, pelo menos? Tá tudo ok até agora, pelo menos pra mim. Pronto. Então vou dar continuidade aqui, certo? Para a parte de formatação condicional. Bom, o que é formatação condicional, né? O próprio nome sugere a gente formatar através de uma condição. Ela pode se assemelhar com funções de linguagem de programação, né? E aqueles ifs que vocês encontram em linguagem de programação, mas a diferença é que ele não se estende num geral. Ela é limitada à formatação da célula. E vocês vão entender aqui quando mostrar. Eu peguei aqui uma outra planilha, porque eu não vi nada que fosse interessante eu utilizar aqui. Então eu peguei uma outra planilha e vou mostrar outro exemplo também. Além disso, eu não vou me aprofundar tanto nesse tipo de formatação, porque tem muita coisa que vocês podem fazer aqui. Então, se eu fosse explicar cada um, eu ia perder tipo, quase que um dia explicando. Agora vocês vão ver o porquê. Para fazer a formatação condicional, vocês escolhem qualquer coluna, qualquer não, a coluna que vocês querem que seja formatada. Vem aqui na aba página inicial e formatação condicional. Notem que aqui já tem uma quantidade relativamente boa, né, de opções.
Normalmente, a que a gente mais utiliza são essas regras de realce de células e regras de primeiros e últimos. Eu vou fazer um exemplozinho rapidinho aqui de, de realce de células, certo? Eu vou escolher essa opção é maior que. O que é que eu quero que aconteça aqui, qual a condição que eu vou dar? Eu vou escolher aqui essa opção aqui, vou escolher 1000. E o que é que eu digo para o Excel aqui ele fazer? Formatar as células que são maiores do que 1000. E aí toda vez que ele encontrar uma célula que for maior que 1000, ele tá escolhendo essa primeira aqui, mas ele já faz isso automaticamente. Toda vez que ele encontrar uma célula que tiver um valor maior que 1000, ele vai formatar da maneira que eu escolhi aqui. Então você tem diversas opções. Preenchimento com vermelho, preenchimento do texto amarelo, texto vermelho, enfim, a depender do tipo que você escolher, certo? Então, todas as células que tiverem um valor maior que 1000, ele já vai formatar dessa maneira. Interessante para vocês fazerem isso para alguma visualização rápida, né? No dia a dia ali, vocês precisarem ter essa informação rápida, vocês não precisarem estar nenhuma outra forma, né? Escrevendo aqui alguma outra coisa para buscar. Então, você já faz essa formatação de maneira visual mesmo. E até quem fosse aprofundar depois em VBA consegue usar esse tipo de formatação para fazer alguns tipos de código, certo? Outro tipo que a gente pode utilizar, que é mais comum, é utilizar esses 10 primeiros aqui, né? Aqui eu não tenho como fazer de uma maneira interessante, porque os dados vão destoar muito, e ia levar um tempo também. Mas normalmente a gente utiliza esse de porcentagem. Você consegue ver, você consegue mensurar a porcentagem dos dados, certo? Tipo, vamos dizer que a gente escolhe aqui 6.000. 6.000 não. 50%. Então ele vai preencher valores que estão em 50% de uma média geral aqui, certo? E vai preencher em vermelho. Outra coisa importante, vocês podem criar regra, certo? Então aqui em nova regra, vocês podem escolher uma regra que não esteja listada aqui, ou que vocês não encontrem. E aqui tem diversas opções, né? Formatar todas as células, em base com seus respectivos valores. Tem diversas opções aqui. Alguém levantou alguma mão? Eu vou... Oi, Breno, sou eu. Oi. Eu tenho uma dúvida rapidinho. Na verdade, não é uma dúvida, é mais uma pergunta que você ainda nem falou a respeito disso. Se eu quisesse colocar uma regra, por exemplo, ficar verde quando o número for acima de 100. Só que só para algumas cédulas específicas, tipo a cada 2 cédulas. Essa regra a cada 2 cédulas. Tem como? Automático, sem ser um por um? Então, eu vou chegar lá. Deixa eu finalizar essa parte. Tem diversas opções aqui que você pode escolher, certo? E a que eu mais uso é essa daqui, usar a forma para determinar quais células devem ser formatadas. Aqui vocês podem utilizar as fórmulas do Excel mesmo, né? A parte ruim é que vocês só podem fazer uma regra aqui, dessa maneira. Se vocês quiserem fazer mais regras, aí vocês vêm aqui. Quem foi que falou? Foi Daniela, né? Pronto. É aqui que você pode fazer, Daniela. Normalmente, quando você abre, vai ter essa janela assim. Deixa eu até limpar para ficar... Limpar regras. Pronto. Normalmente, quando vocês abrem, essa janela vai estar assim. E aí, vocês criaram uma regra, vocês vêm aqui uma nova regra. E quiser fazer da maneira que vocês bem escolherem, vocês vêm aqui em usar a fórmula. Aqui, vocês podem utilizar da criatividade de vocês, né? Até com programação mesmo, né? Para quem já tem esse pensamento lógico, consegue fazer isso que você fez. Se eu fosse pensar agora em maneira de fazer, eu não saberia fazer agora, mas tem sim. Por quê? Você pode criar várias regras. Eu vou mostrar em outra planilha aqui para ficar mais fácil, certo? Essa é uma planilha que eu estou desenvolvendo para outra equipe, em que essa coluna aqui que está comprado, está tudo digitado em não. Mas toda vez que eu digitar assim, ele muda a cor verde. A qualquer outra ocasião aqui que eu escolher, vai mudar para a cor verde. E como é que foi feito?
Aqui, informação condicional, escolher essa daqui. Gerenciar regras. Eu dou informação para o Excel, certo? Que essa coluna aqui é igual a... Aí eu faço o intervalo do que eu quero fazer, eu vou fazer do zero aqui para vocês entenderem. O intervalo que eu quero e a informação que eu quero que ele faça. Então, deixa eu excluir aqui, a gente começar do zero. Em nova regra, aqui. Então, a gente dá igual a... Vocês podem digitar o intervalo, né, manualmente, C, tá na coluna C, da 11 a 21. Mas para mim não é interessante que seja só dessas informações. Por quê? Porque eu quero que ela faça em toda a coluna. Então eu seleciono aqui com o mouse mesmo, ou então fazendo que nem ele já escreveu aqui, sem travar a célula, digitando na coluna C, 2.C, certo? E aí vocês dão igual a... Nesse caso, como é em um quesito de palavra, é uma palavra, né? A gente tem que colocar aspas, digitar a palavra assim. Toda vez que ele encontrar a palavra assim, a gente vem aqui na visualização e escolhe o tipo, como é que ele vai formatar essa célula. Aí tem diversas opções, você pode colocar como mudar o formato da célula, né? Botar em geral, moeda, mudar a fonte, negrito, itálico, a borda, e aí vai de escolha. Eu só escolhi pela cor verde, né? Toda vez que eu digitar assim, ela aparecer cor verde. Quando na situação de risco, a gente tá lá, a equipe que eu participo, ela participa de uma competição, né? Então, quando a gente está em uma situação de risco e a gente precisa saber se tem esse material ainda, está disponível bem rápido mesmo, isso é um atalho muito bom. Você observar e a cor verde, não, a gente tem. Aí dá um OK aqui, ele vai formatar. E a gente cria outra regra, né? Igual a, novamente, escolhe o range, né? Digamos assim, a área que vocês querem que aconteça essa regra, igual à condição que você quer que o Excel observe. Essa condição é tipo assim, toda vez que chegar a atender essa condição, o Excel vai formatar. Então, no caso, eu quero que a outra regra seja não, né? E toda vez que aparecer a palavra não, ele vai colocar em vermelho. Eu me bati bastante nesse negócio aqui de texto, porque qualquer palavra que tiver aqui, vou cancelar aqui para vocês entenderem. Qualquer coisinha que tiver aqui, não estiver de acordo com o que você escreveu lá, vai dar erro. Por exemplo, um espaço. Então tem que ele já não preenche. Então é muito complicado vocês trabalharem com texto. Tem que estar exatamente, né, do jeito que está lá, tem que estar aqui. E aí eu tinha feito nessa, na hora que eu fiz, eu tinha acabado dando espaço e saí copiei aqui e colei, né, nas outras. E quando eu fui tentar fazer, tava dando um erro. Tava dando um erro e eu não tava conseguindo fazer. E era um negócio bem besta, era só um espaço. É um espaço que eu não tinha percebido. Então tome muito cuidado quando for trabalhar com texto, certo? E dá sim, Daniele, para fazer. Eu não consigo pensar como faria agora. Talvez você queria colocar um intervalo entre a cada duas, né? Teria que colocar, tipo, alguma regra, né? Lá naquele intervalo que você mostrou, né? Você tem que... Duas cédulas, fazer isso. Tem, eu acho que eu entendi. É só realmente pensar como seria a regra. Sim, sim. Aí você pode... É porque eu não consigo pensar agora como fazer, mas eu acho que se eu colocasse, tipo, a cada... Deixa eu ver. Igual, um range... Importante também, antes de eu explicar essa parte, que vocês travem a célula, certo? Porque normalmente ele só seleciona a primeira linha da coluna. E aí, se vocês forem expandir para as outras, ele não vai aplicar. Então é importante que a gente trave a célula, e para travar, basta selecionar o range, né? Toda vez eu esqueço a tradução. E depois a clicar na tecla F4, que ele já trava automaticamente. Eu acho que se você colocar assim, a regra, digamos a regra sim, mais dois, deve dar certo. Não tenho certeza. Acho que deve dar certo. Deixa eu ver. Isso vai dar. Já não.
Ah, porque eu coloquei um coisa, deixa eu botar mais 2. Ver se dá certo. Excluir as outras. Não dá certo. Mas eu não. É só realmente testando para saber. Alguma dúvida até aqui? De formatação condicional foi isso. Tudo certo. Foi dar pra montar a tua planilha. Essa aqui é é uma planilha cópia. Também com as informações aqui para não comprometer nada. Inclusive, pessoal, vocês poderiam até juntar várias formatações juntos. Por exemplo, nesse caso do Breno, ele mencionou que deu erro na parte do sim, que ele deixou um espaço. Se ele tivesse colocado a parte de validação dos dados e criado uma lista, teria sido até mais fácil. Se ele aplicasse aí, inclusive, ficaria até mais fácil, porque ele só daria a opção das pessoas utilizarem sim ou não, e quando elas marcassem, atualizar, no caso, a célula ao lado com a cor, né? Uhum. Perfeito. Pronto, tem mais alguma coisa, Breno? Não, não é interessante se aprofundar aqui, porque é muita coisa que dá para fazer, então se eu for me aprofundar, vai levar o dia todo, então pode dar continuidade. Joia. E, Dani, tem muita coisa, às vezes você pesquisando na internet, você encontra, até utilizando o ChatGPT, ele dá muitas dicas, você Sim. perguntando direito, ele dá respostas muito interessantes, mas tem que saber perguntar. Muitas vezes o nosso problema é que a gente não consegue explicar direito para ele o que é que a gente quer, mas tem algumas alternativas. O Excel ele tem uma comunidade muito boa, vocês podem achar fóruns aí à vontade. E caso você tenha algum entendimento de inglês, vocês conseguem encontrar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa de Excel em inglês vocês acham. Eu garanto a vocês vão achar. É uma coisa besta. Com certeza um indiano lá já fez, como resolver lá. Eu tenho certeza. Obrigada, gente. De nada. Fiquem à vontade para perguntar. Agora eu vou explicar para vocês algumas funções de pesquisa, que no caso vai ser o PROC-V e o PROC-H. O PROC-V é uma função de pesquisa, que a gente pesquisa sempre na vertical, ou seja, a gente pesquisa pelas colunas, e o PROC-H na horizontal, pelas linhas. Então, deixa eu explicar para vocês as formas de cada um, como é que eles funcionam. O PROC-V, para vocês inserirem qualquer fórmula no Excel, é só assim. PROC-V, na verdade, vocês colocam igual, aí começam a digitar a fórmula. O PROC-V, vocês colocam o quê? A primeira parte é o valor procurado, vírgula. Como eu já disse a vocês, pode ser que o de vocês leia com ponto e vírgula. Aí vocês fazem essa distinção. Valor procurado, que é o valor que é o seguinte. Quando vocês vão utilizar a função PROC-V, vocês vão selecionar uma matriz e na primeira coluna dessa matriz tem que estar o valor procurado. Se não estiver, vai dar erro. Então, vocês têm que ter cuidado com relação a isso. Se a matriz que vocês vão procurar, o valor procurado não está na primeira coluna, editem. Coloque essa coluna lá para ser a primeira, porque realmente dá erro. Tem que fazer dessa forma. Colocam vírgula. Aí depois vocês vão colocar a matriz tabela, selecionando da primeira até o final. Aí depois o número do índice da coluna, que está o dado que vocês querem coletar. E por último, é o intervalo. Nesse intervalo, vocês podem utilizar 0 ou 1. O 0 é quando vocês querem que traga o resultado exato. Se não tiver o resultado exato, ele não vai puxar. Se for 1, ele traz aproximado. Por exemplo, quando a gente está procurando números, tem muitos que são quebrados. Então, se vocês colocam 1 e ele achar um número que não é exato, ele traz. Por outro lado, se vocês colocarem 0, ele já não vai trazer, vai daí. Aí, a função do PROC-H, ela é idêntica. Só que o que é que vocês vão ter que fazer? Na primeira linha da planilha, da matriz que vocês vão selecionar, tem que ter o valor procurado. A única diferença é essa. Um é na primeira coluna e o outro é na primeira linha. Aí vocês colocam o valor procurado que esteja na primeira linha. Para ele puxar, ele conseguir encontrar a matriz tabela, o índice da linha. Vocês têm que sempre fazer essa conversão, né? Agora vocês estão procurando por linhas.
E o intervalo é a mesma coisa. 0 é o valor exato e 1 é quando é próximo. Mas não precisa ser igual. Aí, para fazer o PROC-V, primeiramente, eu vou pegar essa primeira coluna aqui, ó. Que é da ordem dos detalhes. Aí eu vou colocar ela. Nesse caso, isso daqui, por que as funções de PROC-V e PROC-H elas são importantes? Por exemplo, digamos que eu selecione... Deixa eu fechar um pouquinho, porque o meu computador está aqui na frente. Digamos que eu seleciono... eu tivesse uma planilha. Se eu tenho ela inteira, é fácil, porque basicamente eu só copio aqui do jeito que tá, porque ela tá inteira. Mas digamos que eu tirasse várias partes dessa planilha, excluísse vários dados, que eu só quero uma parte. Basicamente é interessante no sentido de que eu vou trazer dados reais. Se eu tenho, ó, assim, eu excluí esses dados e eu não soubesse exatamente, vocês estão vendo aqui os dados que eu excluí, então basicamente vocês conseguiram ir lá facilmente e colocar aqui. De forma manual não seria tão demorado. Mas se vocês não soubessem, vocês teriam que analisar dado a dado, copiando aqui e colando lá, e vocês ainda tinham chance de errar. Então, utilizando as funções PROC-V e PROC-H, vocês conseguem utilizar de forma mais automática. Aí eu vou querer os dados da... Peraí. Deixa eu mostrar para vocês as partes que eu excluí, só para vocês terem uma noção de quando eu mostrar. Vou excluir aqui a parte daqui. Aí aqui 92 também. Pronto. Aí eu vou pegar os dados. Eu vou querer os dados equivalentes a essa coluna da ordem ID. E eu vou querer também o do tamanho. Se eu utilizar agora é só colocar a fórmula. PROC-V. O valor procurado é esse daqui. Ele tem que estar na primeira coluna, que foi a que eu peguei aqui, ó. Vocês lembrem? Aí, vírgula. A coluna, eu tenho que selecionar. A coluna não, a matriz eu tenho que selecionar ela completamente. Então, eu clicar aqui ó, na primeira célula. Eu aperto Ctrl Shift, seta para a direita. Aí eu pego a última coluna e apertando a setinha para baixo. Isso segurando aí no Ctrl Shift. Eu seleciono a planilha completa. Vírgula novamente. Aí agora é o número de índice da coluna. O que eu peguei aqui, deixa eu ver. Foi o da ordem ID. Então, é aqui, ó, esse daqui. Peraí, que tá no meio. Ó, para vocês, o Excel ele coloca em letras, então é só vocês contarem. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Na coluna 5, e eu quero que ele traga o valor exato. Quando eu aperto, ó, aí basicamente é só eu puxar para baixo, né? Clico duas vezes no maisinho que tem aqui. Aí bora analisar. Ó. 1, 2, 3. 2 algumas vezes, até o sexto, e depois vem o 7 com 3. Aqui, ó, bora dar uma olhada. A coluna foi essa, e a que a gente puxou foi da ordem ID, né? Então, aqui, ó, 1, aí o 2, que foi equivalente junto com 6, o 7 junto com 3, e assim por diante, ele segue. Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, é só, tipo, eu só peguei os números, tipo assim, para eu ter um norte. Até o sexto tem o 2 e assim por diante. Bora olhar o que eu excluí, que foi esse daqui, ó. O do 78 e o do 92. Deixa eu ver.
Na linha do 78. Aqui, ó. Eu vim excluir, o último que eu peguei foi esse, depois eu puxei para o 92, que tá aqui, ó. A ordem foi 31. Vejam. E o do 92 foi 37. Aqui, ó. Mesmo a gente excluindo, ele consegue puxar de forma... Ele puxa igual, basicamente. Isso é muito importante para evitar risco, como eu mencionei. Se eu quiser agora o do tamanho, aí eu posso copiar a fórmula. Eu tô fazendo isso, mas copiar fórmulas não é um hábito muito bom, porque a gente às vezes pode copiar erro. Então a gente leva erro e fica só distribuindo. Tem que ter cuidado. Mas essa daqui eu só vou copiar porque ela é igual. Aí eu só vou... Na verdade, isso aqui estava igual. Aí eu só vou basicamente mudar a coluna, porque a planilha, a matriz é igual, que eu peguei lá. E agora o que vai mudar é a coluna. A coluna de análise, ela é a do tamanho, que é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na verdade, eu quero a do tamanho, que é a 10. Pronto. Puxando para baixo. Para avaliar. A primeira, MMLL, aqui, ó, tudo idêntico. E avaliando essa também, 78 é S e a do 92 é L. 74? 78. S. E a do 92, se não me engano, é L. Aí, basicamente, é isso para a parte do PROC-V. A parte do PROC-H, digam, eu vou pegar essa primeira linha nossa aqui. Novamente, selecionei Ctrl Shift, setinha para o lado. Ctrl C e pronto. Aí, vou colocar aqui. Nessa, eu vou tentar pegar a quantidade da linha. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou pegar a quantidade da linha 15. Na verdade, assim, não é linha 15. Linha 15, essa daqui é a linha 16. A ordem que eu escolhi foi a da 15, mas é a linha 16, tá? Aí vocês também tem que ter com relação a isso. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí, para digitar é igual para o PH. O valor que eu quero da primeira linha. Não esqueça. Primeira linha que tem que estar na minha planilha que eu vou utilizar. É a quantidade. Agora, a planilha. A planilha não, a matriz. Eu selecionei toda. Sendo que a primeira linha que o dado tá é essa daqui. Vírgula também. A linha que eu vou avaliar, ela é a... Eu acho que se eu colocar... Aqui eu acho que eu tenho que colocar 16. Porque ela tá, por mais que aqui seja aqui, já é no 16, eu acho. Na 16. E o valor tem que ser igual a 0. Eu quero idêntico. Aí o valor aqui deu 1. Foi igual. Ó, aqui só tem 1. Deixa eu pegar outro para mostrar a diferença para vocês. Aqui, ó. Na 223, que é a 224. Sim, aqui no PROC H, eu também posso puxar para o lado. Aí todas as da linhas ele vai puxar igual. E aqui também. Então, facilita também isso. E agora, eu vou puxar para vocês, mostrar para a linha 223. Peraí. Eu vou copiar a fórmula. E no lugar de ser na linha 16, vai ser na 223. Não, 224.
Se fosse do 223, ele cairia aqui. A gente tem que sempre se nortear pelas linhas reais, não pelo que a gente criou. Aí, basicamente é isso. Eu posso puxar também para o lado. Ó, vejam, 223, 92. Aí é o Pizza ID. E assim por diante. Posso puxar para lá também. Pronto, é isso. Aí, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar, Cris. No caso, quando a gente seleciona o título em relação à quantidade que a gente quer, tipo, a primeira linha. Nesse caso foi o título, mas não é exatamente o título, é a primeira linha da matriz que você vai buscar. Por exemplo, ó, se eu fosse buscar na metade desses dados, o dado que eu quisesse tinha que estar aqui, nessa primeira. Nesse caso coincidiu com o cabeçalho, normalmente é o cabeçalho, mas é o dado que você tem que estar usando como referência tem que estar na primeira linha, para o QH. Ah, entendi, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Gabriele, no tua mão. Pode perguntar. Tô com uma dúvida nesse sentido. Tem uma que é Proc X, eu acho. Se vocês usam. Acho que já ouvi falar. Deixa eu ver aqui o que é. A ProcX, ela não tem essa orientação, né? Tipo, horizontal ou vertical. Você vai fazer essa consulta em ambos, né? Sim, é verdade. Só que tem alguns computadores que eles não reconhecem. Tem que ser um Excel mais novo. Eu já utilizei o meu, se eu não me engano, a última vez que eu tentei, ele não reconhecia a função. Mas o online ele conhecia. Sim. Então, O tecnicamente. meu não reconhece, mas o online reconhece. Tecnicamente, já Proc V e Proc H são os mais usados, né? Tipo, o Proc X seria mais. Ok. Mas o ProcX, eu acho até mais útil. Só que como o meu Excel ele não reconhece, aí eu não utilizo. Sim, ok. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Pode Cristiane? perguntar, Cris. Quando a gente vai fazer a importação dos dados, a gente faz normal e já cai naquela tabela sem ser diretamente no Excel, tipo, para a gente ir formatando, porque foi na parte do Breno, quando ele explicou a primeira vez, eu vi que ele importou, mas aí eu fiquei na dúvida se tem que fazer algum comando para cair na parte de editar elas, entendeu? E não ir diretamente para a planilha. Deixa eu ver se eu entendi. Acho que eu entendi. Você tá falando dessa parte aqui, né? Deixa eu ver. Que abre aquele. Abriu aqui. Que abre, tipo, essa janela aqui, né? Ó. Essa aqui. Isso, exatamente. Então, se você abrir diretamente, ele não vai abrir essa parte aqui, porque ela é uma função meio que escondida, digamos assim, do Excel. Você quer essa ferramenta, né? Não sei se é uma ferramenta mesmo, mas é algo que foi implementado muito depois, e ela serve só para tratar realmente os dados em planilha, né? E aí, quando a gente... aí você tem duas opções aqui, né? Carregar, e aí ele vai trazer do jeito que está aqui, ou transformar, né? Que ele vai abrir aquela outra parte lá, que a gente pode fazer essas formatações aqui, né? Colocar essa daqui como cabeçalho, enfim. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai fazer isso depois, mas basicamente isso. Se você for do outro método, primeiro, ele não vai trazer como planilha, ele vai trazer normal mesmo, desse jeito aqui. É interessante se você for importar diretamente para o Power BI, aqui é interessante você fazer assim.
Que aí você já pode fazer a análise lá. Ah, entendi. Obrigada. Inclusive, pessoal, tem algumas pessoas que não têm a aba de dados acionada. Eu não lembro se ela já é automática, porque tem alguns suplementos que a gente tem que ativar no Excel. Não é todo mundo que tem. Aí, caso vocês não tenham alguma das abas que a gente explicou aqui, vocês têm que ativar elas. Aí é mais vocês indo na parte de arquivo, mais opções, e vocês veem como colocar. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, caso não tenham, vocês perguntam. Quem utiliza VBA, pretende programar em VBA, tem que ativar a aba desenvolvedor. Ela também não é ativada. Então é basicamente isso. É só finalizar, salvar o arquivo, né? Porque Sim. deixa eu mostrar essa parte que é importante também para não... Quando vocês forem salvar um arquivo de CSV, tem duas observações a fazer. Se vocês forem salvar normalmente como CSV, ele só vai salvar uma planilha, vai ser a que vocês estão selecionando aqui. E aí vocês podem, né? Se for de útil para vocês, salvar normalmente só como CSV, só vai salvar aquela primeira lá. Nota que eles dão o nome dela exatamente igual. Só que eu não recomendo salvar como CSV, colocar também aqui, nesse caso, em CSV o TF8. Então, que geralmente o pessoal mais utiliza, né? E caso você queira salvar todas as pastas aqui, tudo bonitinho, né? Aqui em arquivo, salvar como código local e salva como um XMLS ou XML. Então também vocês podem salvar com pasta de Excel, que ele vai salvar todas, certo? É para botar lá no Drive depois, né? Essas coisas que a gente fez. Aqui. Salvar. Tá bonitinho? Tá. Eu preparei um material para vocês sobre a parte de formatação. Depois eu posso disponibilizar. Ah, não, é tu que vai coisar, né, ô Valéria, que o teu tá mais completo, digamos assim. Pode ser, eu posso enviar o meu. Pronto. Mais alguma dúvida, alguém? Se tiver dúvida também, eu queria saber os feedbacks de vocês, como é que foi, o que vocês acharam. Ninguém abrir a boca, eu vou ter que chamar de um por um, viu? É pior. Eu posso falar. Eu acho que foi bom, acho que vocês explicaram pausadamente, então deu para entender tudo claro, de modo geral. Acho que foi bom. Ficou bem claro, eu gostei. Vocês falaram que a didática não é tão bom ensinar, mas para mim foi bom. Obrigado. Inclusive, Eu também ao gostei. final... Desculpa. Pode falar, depois eu falo. Não, eu também gostei, eu só me atrapalhei aqui porque eu quis abrir o Excel também para ir fazendo junto, aí depois eu fechei tudo e decidi só prestar atenção mesmo. Nós vamos disponibilizar a gravação, então vocês podem reproduzir posteriormente. Você tá gravando? Mais alguém? Eu gostei bastante também, aprendi muita coisa e já dá para utilizar. E sobre a gravação, era uma dúvida que eu tinha, porque eu também gosto de fazer depois, pausadamente, acompanhando, para fixar mais. Aí eu ia perguntar se vocês tinham gravado. Que bom que gravaram. Qualquer coisa vocês podem perguntar também no grupo, que a gente tira dúvida lá. Ao final, a gente vai disponibilizar uma base de dados para vocês treinarem. A gente não vai pedir como obrigatório, até porque, assim, realmente a pessoa só aprende treinando. Então, a gente espera que vocês façam. E para realmente servir mais para a aprendizagem de vocês. Perfeito. É porque muita coisa que a gente passa aqui, a gente consegue também, né? A gente não consegue falar tudo, né? Não tem como explicar o Excel, porque é muita coisa, muita coisa. E aí vão existir erros, problemas, vocês só vão conseguir saber resolver os problemas, mesmo que a gente passe, se vocês passarem por isso, né? Então, é muito bom vocês praticarem, né? Para vocês passarem por esses problemas, erros mesmo, né? E... né? É isso. Fala.
E quando vocês enfrentam um problema e começam a pesquisar, é quando vocês realmente aprendem, porque se, tipo, vai tudo dando certo, ok, vocês vão absorvendo mais, mas é quando começa a dar erro, vocês começam a ficar buscando na internet que vem realmente a aprendizagem, mais forte mesmo. Isabela Mas a gente tá disponível. colocou a lista de frequência, viu, gente? Depois vocês preenchem aqui. Coloca o nome completo aí no chat. A gente precisa colocar também, Isa? Eu coloquei, por ver das dúvidas, eu nem perguntei. É estranho ter uma reunião e Isa não falar nada, né, bicho? Estranho, estranho, estranho. Mas alguma coisa, gente? Senão, todo mundo liberado já, né? Não vai mais nada. Isso. Ah, falta alguém preencher. Lista, deixa eu ver. Coloquem o nome aqui, pessoal, no chat. Lista de frequência. Acho que nem todo mundo. Daniele. Falta só a Larissa, eu acho. Não, tá aqui. Coloquei Perfeito. já. Tá todo mundo. Falta só tu, não? Galera. Ah, eu tenho que colocar também? É bom pra deixar registrado, né? Então. Calma aí. Oi. Mas é isso, gente. Obrigado a presença de vocês, viu? Isso. Desculpar Muito obrigada, qualquer coisa se vocês não entenderam, ou qualquer coisa que ficou mal entendido. Mas a gente tá sempre aí no WhatsApp, né? Gratidão demais. Eu que agradeço, gente. Vocês. Muito obrigada a todos. Espero que sirva de aprendizado para vocês. E se tiverem dúvida, pode chamar no PV, mandar no grupo. Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, mas caso se sintam mais confortáveis mandando no PV, para mim é de boas. Quando eu tiver um tempo, eu respondo. E é isso. Mas é isso. Então, todos liberados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.